Bom dia, Brasil! Ei, vamos começar nossa live hoje do desafio Viver de Terapia às 8 horas da manhã do Brasil, 13 horas aqui da Suíça. Quero te dar os parabéns por estar chegando, por estar nesse movimento com a gente, tá bom? Sábado de manhã. Isso significa, de verdade, que nós estamos extremamente empenhados com o nosso autodesenvolvimento, extremamente empenhados com a nossa melhoria, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre as 5 linguagens do amor, ou as linguagens do amor, como eu prefiro, tá? Porque eu não vou falar de todas, as linguagens do amor. Quantas vezes nós não nos sentimos amados? Quantas vezes, mesmo amando profundamente, as pessoas que estavam à nossa volta não se sentiam amadas? Quantos conflitos no campo dos relacionamentos interpessoais nós tivemos por causa disso? Pais que amam os filhos, mas os filhos não se sentem amados. Filhos que amam os pais, mas os pais não se sentem amados. Casais que se amam, mas não se sentem amados. Eu quero conversar um pouquinho sobre isso com você hoje, tá bom? Sobre o amor. Mais especificamente sobre as suas linguagens e a forma como ele se manifesta, tá? E aproveitar para falar também um pouquinho sobre os traumas, os bloqueios que acontecem conosco enquanto seres humanos quando não sentimos que fomos amados, tá? Então, parabéns por você estar aqui. Bom dia, tá? Bom dia. Hoje pra mim vai ser um dia épico, porque eu vou terminar essa live e depois eu vou dar aula na turma do PNL para terapeutas, tá? Então eu quero que você venha chegando, venha chamando o povo. Clica nessa seta e compartilha se você acredita que essa live serve para muitas pessoas, para seus amigos, para as pessoas que você ama, tá bom? Ah, você tá aqui, diz para mim, live 6 de 21, live 5 de 21, 3 de 21, diga aí, são 21 lives nesse desafio, diz para mim, tá? Que live é essa sua, tá? E diz uma outra coisa, de onde é que você tá vindo, tá? Para que nós possamos saber. Enquanto isso eu vou colocando o tema aqui, tá? Muito bem, tem uma galera aqui, 6 de 21, guerreiras, guerreiros, coisa boa. Bom dia, meu povo. Boa tarde pra mim, bom dia pra vocês. Eita, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Distrito Federal. Eita, Monsenhor, Minas Gerais, Salvador. Terra boa, viu? Essa daí de Salvador, eu vim de lá. Tem uma pessoa que falou comigo no Instagram dizendo: tô sentindo que você é de Pernambuco pelo seu sotaque. Eu disse: não, meu sotaque é da Bahia. Meu sotaque é da Bahia. Mas eu amo os pernambucanos, tá? Somos todos nordestinos. Meu sotaque é da Bahia. Vocês estão bem? Né? Vocês estão preparados? Né? Para lives como essa eu peço realmente que vocês venham com os equipamentos de proteção individual. Coloque o cinto de segurança, tá? Porque eu acredito de verdade que é uma live que pode te ajudar. É uma live que pode fazer com que você perceba coisas na sua vida que você não vinha percebendo, tá? Então eu quero de verdade que você se concentre em você mesmo, nas coisas, nas questões emocionais, e se concentre em você mesmo e simplesmente se permita sentir, tá? Simplesmente se permita sentir.
Inspira, expira. Inspira, expira. Muito bem. Nossa, eu não estava conseguindo entrar, que bom que você conseguiu. Tá? De verdade. Vamos começar então, tá bom? Vamos começar então. Vamos começar então. Quantas vezes a gente não se sentiu amado? E justamente por não se sentir amado, a gente se sentiu triste. A gente se sentiu até mesmo menor, porque faltava isso. E eu não sei em que esfera da sua vida isso aconteceu, se aconteceu. Eu não sei. O que eu sei é que essa sensação, essa ausência de amor, essa sensação de que algo faltou, de alguma forma molda a nossa vida. No tocante ao merecimento, no tocante à forma como a gente se sente com a gente mesmo, no tocante às nossas escolhas. E eu não sei, de verdade, o que você pensa que é o amor. Se o amor para você é quando alguém faz algo por você. Se o amor para você é quando alguém diz isso para você. Eu te amo. Se o amor é quando aquela pessoa se lembra de você e lhe entrega um presente. Um presente que você precisa, ou simplesmente um mimo, porque sabia que aquele era um dia importante para você. Eu não sei o que é o amor para você, de verdade. O que eu sei é que talvez esse sentimento, essa sensação de que não foi amado, talvez essa sensação esteja atravessando a sua vida e esteja bloqueando a sua experiência enquanto ser humano, tá? A ponto até mesmo de aceitar menos do que você quer, do que você merece. Menos do que aquilo enquanto ser humano que você merece. Vamos acabar com isso hoje, tá? Eu lhe prometo que se você ficar até o final dessa live, você não vai precisar mais se sentir assim. Talvez você descubra uma coisa muito importante sobre você mesmo, sobre a sua vida. E isso faça com que você mude a forma como você se sente. Mude as suas escolhas. Então eu quero de verdade que você fique comigo até o final dessa aula. Mas olha, não é aquele ficar que é simplesmente aquela missa que é só às vezes de corpo, não. Eu quero verdadeiramente que você esteja comigo da ponta do teu cabelo até a unha do dedo mindinho. Que você esteja comprometido aqui, 100% comprometido aqui, e que você se livre simplesmente de todos os distratores, e que você simplesmente se concentre em você e nas coisas que eu vou dizer aqui, porque esse é o seu momento. E eu não sei se você tem dedicado tempo de qualidade para você mesmo. O que eu sei é que isso é fundamental para nós enquanto ser humano. Então esse é o seu momento. Então se livra de todos os distratores. E se por um acaso você não tem condição de se livrar dos sons que estão no ambiente, das pessoas que estão neles, eu quero simplesmente que você ouça as minhas palavras e que você se permita viver essa experiência ainda mais intensamente. À medida em que esses sons se apresentam, essas pessoas se movem e tudo que está fora acontece, mais intensamente você vai simplesmente se conectar com você mesmo. E se permitir ir fundo dentro de você. Tá bom?
e fundo. Isso por si só é terapêutico. Porque é o seu momento, é o momento que você está dedicando para você. Tá bom? De verdade. E eu quero começar essa live falando para vocês que muitas vezes nós sentimos que não somos amados porque nós temos formas diferentes, jeitos diferentes de entender o amor. Algumas pessoas, por exemplo, acreditam que o amor verdadeiro, aquele amor que verdadeiramente é aquele que a gente pode confiar, o amor verdadeiro é aquele amor que acontece quando alguém faz algo por você, pela gente. Se você acredita nisso, é provável que você se sinta amada de verdade quando alguém escolhe fazer algo. É aquilo que a gente chama de atos de serviço. Quando alguém escolhe fazer algo, quando alguém faz um movimento para talvez lhe ajudar de uma forma concreta com algo. Mas talvez você não seja uma pessoa assim. Talvez você seja aquele tipo de pessoa que você acredita fundamentalmente que uma das formas de manifestar amor, e talvez, por que não dizer, a mais poderosa, é quando alguém olha nos teus olhos e diz, eu te amo. Ou quando a pessoa que você ama olha nos teus olhos e é capaz de admitir que errou e pede perdão com todas as letras. Então pouco importa se aquela pessoa vai querer ser perdoada fazendo algo. No seu mapa aquilo não é amar. E a pessoa pode, como diria minha mãe, carregar água no cesto para pedir perdão. Enquanto a pessoa não abrir a boca e dizer assim, me perdoe por isso que eu fiz, para você a gestalt não se fecha. Porque para você a linguagem é muito importante. Para você aquilo que é dito é muito importante. E eu não sei o que efetivamente fez com que você entendesse o amor como o ato de falar algo, as palavras de afirmação. E eu também não sei o que foi que fez você entender o amor como atos de serviço, como fazer algo, se é assim que você entende o amor. Talvez a sua história, e essa história moldou você, as tuas crenças, os teus valores, enfim, eu não sei. O que eu sei é que se você se sente assim, é muito provável que já tenha acontecido uma coisa muito importante na sua vida que você não tenha nem percebido. É muito provável que em diversos contextos você tenha sentido inclusive que você não foi amada, que você não foi amado. É muito provável. E é muito provável que talvez justamente por pensar assim, você chegou até mesmo a dizer que não foi amado. E essa daqui é a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa live. Sobre as linguagens do amor, a mecânica aqui. E eu quero que você pense nisso aqui. Que você abra o seu coração para isso aqui. Porque eu sei que isso aqui, se você entender isso aqui na raiz, você vai conseguir fazer movimentos incríveis na sua vida. Para se sentir melhor nos relacionamentos em que você está. E que você está, seja de pai, filho, seja de irmãos, seja de amigos, seja relacionamento amoroso. Você vai se sentir muito melhor. Porque a questão fundamental é que talvez você já tenha sido amado como se não houvesse amanhã por alguém. Só que essa pessoa amou você do jeito dela. E por isso você não percebeu. E por isso você não percebeu. E é possível que você tenha dito de todas as formas, você não me ama porque... Mas a pessoa estivesse fazendo tudo que ela podia para te amar. Sempre que eu falo desse dilema do que é amor, porque cada pessoa tem uma noção do que é amor,
Isso é muito louco, muito louco. Porque por causa dessa noção, muitas vezes a gente vive determinadas guerras, a gente enfrenta algumas guerras conosco mesmo primeiro. Mas sempre que eu falo disso, eu me lembro de meu pai. Meu pai, hoje mais maduro, olhando para meu pai, eu considero ele um homem absolutamente incrível. Meu pai, quando tinha mais ou menos por volta de 5 anos, a mãe dele faleceu, né? E o pai dele, ele foi criado praticamente pelo pai dele, entre aspas. O pai dele teve que cuidar dele. Só que meu avô não tinha uma educação formal. Meu avô trabalhava na terra. À época, na grande maioria das vezes, o meu avô, ele trabalhava na terra de uma pessoa, produzia para essa pessoa, para que essa pessoa pudesse dar casa, pudesse dar um pouco de alimentação e assim poder viver. Então a vida era muito difícil. E meu pai buscava muito, e meu avô, né? Ele durante muito tempo, justamente por essa vida difícil, buscava caminhos alternativos. Pelo menos é assim que eu penso, né? Quando eu me lembro do meu avô. E o que meu avô fazia muitas vezes, e fez muitas vezes, era deixar meu pai na casa de alguém, para que esse alguém pudesse cuidar de meu pai. Porque ali, meu avô acreditava, ele estaria mais seguro, ele estaria em uma casa, existiriam pessoas cuidando dele, e acima de tudo, pelo menos meu pai contava dessa forma, né, para mim, meu avô teria certeza de que ele teria alimentação, que era o básico, o que muitas vezes meu avô não podia garantir, nem para ele. Então meu pai, ele foi crescendo de casa em casa, e não necessariamente com o pai dele, e isso foi moldando a personalidade dele. E eu me lembro que tem uma cena muito forte que meu avô vai buscar meu pai em uma casa, em uma conversa que eu tive com meu pai. E quando meu pai chega lá, meu avô chega lá, meu pai tá cheio de ferida. Meu pai tá lapiado, claramente tinham batido nele. E aí quando meu avô chega, o que ele faz? Olha, não quero mais que meu filho fique aqui, briga com a pessoa, pega meu pai e vai embora. E meu pai diz que esse foi um dos momentos da vida dele que ele mais se sentiu amado pelo pai. E que ele entende o pai dele, o meu avô, porque ele sabia que o pai não tinha como fazer diferente. Mas naquele momento, mesmo sem ter como fazer diferente, em que ele viu que o filho dele estava sendo maltratado, ele escolheu pegar o filho, brigou. E naquele momento meu pai disse, poxa, eu fui amado. E eu descobri essa história, infelizmente, de meu pai, depois que eu era muito grande, sabe? Depois que eu já era muito grande. Mas durante muito tempo, eu acreditava que meu pai não me amava. Simplesmente porque meu pai, ele não foi o homem que virou para mim e disse assim muitas vezes, meu filho, eu te amo. Ele não foi o homem que muitas vezes virou para mim e disse assim, meu filho, você pode contar comigo. Não foi o homem que teve aquelas conversas comigo, me orientando. Ele não foi esse homem. E talvez, porque para mim, e quem me conhece sabe muito disso, o amor está relacionado muito à linguagem. Aquilo que é dito. Eu senti muitas vezes que eu não era amado por meu pai. Mas depois que eu conheci a história de meu pai, eu pude entender. Meu pai era um homem que acordava às 4 horas da manhã. Ele trabalhava em Lauro de Freitas, lá na Bahia, né, em Salvador, Bahia, em Lauro de Freitas, um outro município. Ele saía de Salvador, Praia Grande, a casa, lembra que eu já falei? E ia trabalhar em Lauro de Freitas. E chegava mais ou menos por volta das 10h30, quase 11 horas em casa. E a maior parte da minha vida eu vivi com meu pai nessas condições. E a criança talvez não entendesse, mas hoje o adulto olha para aquilo e entende aquilo como um gesto de amor.
Porque meu pai sempre falava, e já faltou comida na minha casa, mas meu pai sempre falava que ele faria o possível para que isso não acontecesse. E ele literalmente se sacrificava pela família, trabalhando. O que é isso? Atos de serviço. Atos de serviço. Então, à medida que eu amadureci, eu comecei a perceber que meu pai talvez tenha sido uma das pessoas que mais me amou. Só que eu não conseguia perceber isso por causa do meu mapa, da forma como eu via a realidade. Meu pai era aquele tipo de homem, e eu me lembro disso, isso pra mim é que meu pai ficava doente e ele não ia no hospital porque ele tinha medo, muitas vezes, que ia ter que passar um remédio, ele ia ter que comprar, e ele ia ter que de alguma forma utilizar o dinheiro que ele estava guardando previdente para a família para fazer isso. Meu pai era esse tipo de homem. Um homem que se sacrificava nesse nível de deixar de cuidar de si mesmo pela família. E eu repito, quando eu era criança eu não entendia. Mas depois que eu cresci e que eu amadureci, eu comecei a entender essas dinâmicas da vida. Então, o que eu comecei a perceber, e que é o que eu quero dividir aqui com vocês, é que nem sempre as pessoas que nós mais amamos vão nos amar da forma como a gente acredita que elas deveriam nos amar. Mas muitas vezes essas pessoas, mesmo não nos amando da forma como nós acreditamos que elas deveriam nos amar, do nosso jeito, daquele jeito que a gente acredita que deve ser, mesmo não fazendo esse movimento dessa forma, mesmo não fazendo esse movimento dessa forma, essas pessoas às vezes vão entregar a própria vida por nós, nos amando da forma como elas sabem em plenitude. E meu pai me amava da forma como o avô dele amou ele, da forma como ele sabia amar. E o que eu percebi ao longo da minha vida, e aqui eu estou referindo especificamente na nossa conexão com os nossos pais, é que muitas vezes nós somos injustos com eles, porque eles amam da forma como eles sabem amar. Eles amam da forma como eles sabem amar. Eles amam da forma como eles aprenderam. Eles entregam, na grande maioria das vezes, aquilo que a vida permitiu que eles aprendessem. E hoje eu tenho um filho de 1 ano. Hoje meu filho fez 1 ano. Tem gente aqui que tá falando isso. E hoje para mim é um momento de muita emoção, né? Porque eu tô falando de meu avô, tô falando de mim, e tô falando de meu pai, tô falando de mim. E hoje eu tenho um filho, né? O Arthur. E não é, gente, que quando o Arthur surgiu, muitas e muitas vezes eu me peguei não dizendo eu te amo para o meu filho, mesmo tendo vivido isso. E não é, gente, que muitas vezes eu me peguei não falando palavras de afirmação para meu filho, mesmo tendo vivido isso. E isso aconteceu porque talvez eu não tivesse repertório, porque meu pai não teve repertório, porque talvez eu não tivesse repertório para fazer isso. E se não fossem os meus amigos, porque nem eu nem você temos olho nas costas, mesmo tendo vivido isso, sofrido com isso, eu talvez estivesse repetindo isso com meu filho. E hoje, todas as vezes em que eu tenho a oportunidade de dizer, eu falo: meu filho, eu te amo. Você é o amor da vida do papai. Você não tem ideia de como você mudou a minha vida para melhor. E assim é a vida. Esses ciclos. E o que eu quero dizer para você aqui, mesmo de verdade, o primeiro ponto, porque eu estou falando da relação de pais com filhos, e acreditem no que eu vou lhe dizer, um sem número de problemas que nós temos de ordem emocional tem a ver com essa conexão entre pais e filhos. E eu não sei como é que era a sua conexão com sua mãe, como é que era a sua conexão com seu pai. Entende? Eu não sei. Eu não sei.
O que eu sei é que eu quero que você talvez ressignifique isso, e esse é o primeiro ponto. Para que você ressignifique isso, porque eu quero focar em pais e filhos aqui. O primeiro ponto para que você ressignifique isso é talvez compreender que a sua mãe tem uma linguagem do amor diferente da sua. Talvez compreender que o seu pai tem uma linguagem do amor diferente da sua, que o seu irmão tem uma linguagem do amor diferente da sua, que o seu amigo tem uma linguagem do amor diferente da sua, que o seu namorado, o seu marido, a sua esposa tem uma linguagem do amor diferente da sua. E que isso tem a ver com repertório, com história de vida. Isso é transacional. Isso às vezes é herdado de geração para geração. Não significa que não pode ser transgredido. Eu vou falar sobre transgressão aqui, tá? Transgressão é muito importante. O que eu fiz com meu filho foi transgredir. O que eu fiz com meu filho foi transgredir. Não significa que a gente não possa transgredir, mas isso ajuda a gente a entender. E talvez essas pessoas nunca tenham a oportunidade de participar de uma live como essa, de ouvir isso, de ouvir que às vezes a sua forma de amar não é a única. Porque eu posso dizer isso aqui para você com muita verdade no meu coração. Depois de conversar muito com meu pai e de perceber um sem número de coisas, eu percebo que para meu pai, atos de serviço é amor. Todo o resto não é. E na cabeça dele é difícil de entender de uma forma diferente. Muito difícil. Muito difícil. E santo de casa não faz milagre, muitas vezes. Então, o que eu estou querendo lhe dizer é que talvez você já tenha sido amado pelo seu pai e pela sua mãe. E que talvez se conectar com isso possa fazer com que você os veja de uma forma completamente diferente. Esse é o primeiro ponto, tá? Esse é o primeiro ponto dessa live. Esse é o primeiro ponto dessa live, tá? Me perguntaram essa semana, e eu quero partir aqui para o segundo ponto, tá? Me perguntaram aqui essa semana, e o Van, toda vez que você fala de sua mãe, é forte. Sua mãe ainda é viva? Me perguntaram. Minha mãe ainda é viva. Minha mãe, inclusive, é muito nova. Tem menos de 60. Tá quase 60, tá? E quando eu falo de minha mãe, muitas vezes as pessoas não sabem, né? Do número de conflitos que eu já tive com minha mãe. E eu vou contando a minha história porque eu acredito que em camadas, à medida em que eu conto a minha história, você consegue se conectar com a sua própria história. Então não é sobre mim aqui, tá? É sobre você. À medida em que eu vou falando, eu quero que você vá se conectando com a sua própria história. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso, tá? Eu sei que você pode, eu sei que você consegue. Entende? E a questão fundamental que eu preciso dizer para vocês aqui, isso que é bem honesto, tá? É verdadeiro. Eu muitas vezes não me senti amado pela minha mãe. Muitas vezes não me senti amado pela minha mãe. Eu já cheguei até mesmo a sentir a ausência de mãe. Como se eu não tivesse uma mãe. Entende isso aqui, que isso aqui é muito importante. E não importa em que nível da hierarquia você esteja, tá? Se você é pai ou se você é filho. Porque você teve um pai, mesmo que ele não esteja vivo nesse momento. Não importa se ele está vivo ou não. Não importa. Mas a questão fundamental é que eu não me sentia amado por minha mãe. E na clínica, eu percebo que existe um número incrível de pessoas que dizem isso. Ah, Ivan, meus pais não gostam de mim, não. E as pessoas traduzem isso da seguinte forma: Ivan, eu nunca fui amado de verdade. E se meus pais, que tinham esse empenho de me amar, nunca me amaram, e eu quero dizer aqui pra você uma coisa muito importante, tá? Porque é exatamente assim que as pessoas falam. Às vezes elas falam, às vezes elas simplesmente sentem. Se meus pais, que eram meus pais, que tinham uma obrigação de me amar, não me amaram,
Então, para mim, a cada dia que passa, o que eu sinto é que verdadeiramente nenhuma outra pessoa vai me amar. Eu já cheguei ao ponto de ter uma pessoa... Eu já cheguei ao ponto de ter uma pessoa na clínica que disse pra mim que toda vez que alguém chegava pra ela dentro de um relacionamento amoroso e dizia eu te amo, algo dentro dela reagia de uma forma tão intensa que ela se afastava da pessoa. Era como se, de alguma forma, essa pessoa estivesse dizendo pra ela algo que era impossível. Porque se ela não era merecedora daquele amor, porque nem mesmo os pais dela tinham a amado, então aquilo que aquela pessoa estava falando era uma mentira. Era como se aquela pessoa estivesse contando uma mentira. E ela deveria tomar cuidado. Ela deveria tomar muito cuidado. Mas ela não sentia isso conscientemente. Isso ela foi revelando na terapia. Mas na realidade ela só simplesmente não conseguia se conectar com a pessoa. Pronto, a pessoa disse eu te amo, ela começava a se desconectar. E eu não sei, de verdade, se isso já aconteceu com você em algum nível. Porque essa conexão que nós temos com os nossos pais é muito importante. E eu falei aqui de um processo importante para ressignificar isso, que é a compreensão de que eles falam linguagens diferentes da nossa. Mas eu quero falar uma outra coisa muito importante para você. Preste atenção no que eu vou lhe dizer, tá bom? Abre o seu coração. Porque o que eu vou lhe dizer, isso é muito importante, tá? Se você chegou até aqui, é porque você foi amado alguma vez na sua vida de forma incondicional. E é muito provável que esse amor tenha vindo das pessoas que lhe geraram. Mas pode ser que não. Talvez você tenha tido esse amor de pessoas que lhe adotaram. Adotaram com o coração. Mas acredite no que eu vou lhe dizer. Você teve amor incondicional. Você teve amor incondicional. Para você chegar até aqui, você teve amor incondicional. E eu quero que você continue me escutando, porque eu vou lhe explicar. Eu vou lhe explicar por que você teve amor incondicional. Eu tenho hoje um filho, muitos de vocês sabem, de 1 ano. E honestamente me parece que o ser humano, o animal ser humano, é aquele que precisa de mais cuidados para poder sobreviver. Meu filho tem 1 ano. Meu filho tem 1 ano. Mas se eu largar ele sozinho aqui em casa, a sensação que eu tenho é que ele pode se matar. Porque a forma como ele se movimenta, completamente sem medo, que é uma característica das crianças, eu brinco com ele, você é imparável, né, meu filho? É uma forma que coloca em risco a própria vida dele. E eu não vou falar nem dos outros cuidados. As noites que não foram dormidas, as fraldas que foram trocadas, a paciência para o choro, que somente quem tem amor incondicional consegue ter. Porque o choro de criança é uma coisa que, quando é persistente, é extremamente desafiador. E quem é pai e quem é mãe sabe disso aqui. Se você sobreviveu e você chegou até aqui, é porque você recebeu esse amor incondicional. Você recebeu esse amor incondicional. E isso significa, então, que independente do que seus pais fizeram depois, ou do que você pensa que eles deveriam fazer, é muito importante você ser grato por isso. É muito importante ser grato por isso. Uma pessoa falou aqui na live: Van, você está exatamente no meio agora. Você tem um filho e você tem um pai.
Você tem um filho e você tem uma mãe. Entende o que eu vou lhe dizer aqui? Isso é muito importante. Enquanto ser humano, você não sobreviveria sem ajuda, sem amor incondicional. E uma criança para sobreviver, isso está comprovado cientificamente. Não é o Van que está falando, tá? Uma criança para sobreviver precisa muito mais do que você troque uma fralda. Uma criança para sobreviver precisa muito mais do que você dar um banho. Uma criança para sobreviver precisa muito mais do que você colocar para dormir. Uma criança para sobreviver precisa de amor. 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 Você entende o que eu estou querendo dizer? E se você chegou aqui e você sobreviveu, é porque você foi amado. E eu não sei como é que você foi amado. Eu não sei como é que você foi amado. O que eu sei é que independente da forma como você foi amado, esse amor foi incondicional. E sabe por que esse amor foi incondicional? Sabe por que esse amor foi incondicional? Porque você não podia dar nada. Nada para ninguém. Você não tinha dinheiro no bolso. Você não tinha um sorriso lindo. Você não tinha... Ou melhor, um sorriso lindo você tinha, mas você não tinha nada, objetivamente, que você pudesse entregar, a não ser você mesmo. Então isso foi incondicional. E eu preciso que você faça essa anamnese e essa digressão. Eu preciso que você faça essa anamnese e essa digressão. Porque se você fizer isso, você vai perceber que muito do que você pensa sobre o seu pai e sobre sua mãe, que muito do que você pensa sobre sua própria história pode ser ressignificada. Porque você vai olhar para você mesmo e você vai dizer, nossa, eu tive amor incondicional. E talvez você esteja aí me dizendo, mas Ilvan, meu pai e minha mãe não estiveram aqui. Meu pai e minha mãe não estiveram aqui. Meu pai e minha mãe, eu não os conheço. Eu não sei. Nós temos quase 100 pessoas aqui, está variando. Nós temos quase 100 pessoas aqui, está variando. Eu não sei se seu pai e sua mãe não estavam. Mas essa não é a questão, sabe por quê? Eu tenho um amigo que ele foi adotado. E ele diz uma coisa que toca meu coração. Porque ele não é só um amigo, é meu irmão, André Neri. É meu irmão de coração, André Neri. E ele foi adotado. Adotado quando era criancinha. O pai e a mãe dele não quiseram ficar com ele ou não podiam. E ele foi adotado. E ele diz uma coisa sobre mãe Ari, porque eu chamo de mãe também, porque é como se fosse minha mãe. Ele diz uma coisa sobre mãe Ari que eu nunca me esqueço, que ele diz assim: Ilvan, quando eu conheci ele me disse isso, Ilvan, eu sou a pessoa mais sortuda do mundo. Porque embora meu pai e minha mãe não tenham podido estar comigo, duas pessoas, mesmo sem ter me gerado, escolheram me amar. Escolheram estar comigo. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Porque elas escolheram. Poderia ser qualquer criança. Mas elas me escolheram. Me escolheram. Você entende isso? Me escolheram. Beth está dizendo aqui, eu não te conheço, Beth, mas você está dizendo aqui porque eu estou falando disso, você falou, eu tenho um filho adotado, o amor é fora do comum, é exatamente isso. Elas me escolheram. E se seu filho estiver aqui, Beth, ouvindo, isso também é amor incondicional. Isso também é amor incondicional. Entende o que eu estou querendo dizer? Entende? Ah, Ilvan, mas minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo outro. Deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo com relação aos pais que não te criaram. Porque eu quero pegar tudo, tá, gente? Eu sei que pode não ser o seu caso, mas eu quero pegar tudo, mesmo com relação aos pais que não te criaram. Ilvan, você está falando tudo isso, mas eu realmente não gosto de minha mãe porque minha mãe não me criou. Ela me teve e não me criou. Eu vou lhe dizer uma coisa muito importante, tá bom? Eu vou lhe dizer uma coisa muito importante. E se você não entender agora, você vai entender depois.
E se você não entender depois, talvez ao longo dessa semana, você vai entender. E isso é muito importante para você entender. A sua mãe, quando descobriu que estava grávida, você pode dizer o que for, mas a sua mãe, quando ela descobriu que estava grávida, ela tinha escolha. E a verdade foi que ela escolheu modificar a vida dela completamente e entregar 9 meses da vida dela para poder lhe ter. 9 meses da vida dela, com todas as alterações hormonais que implicam ter uma criança, com todas as transformações no corpo que implica ter uma criança, com a iminência de um parto. E nós não sabemos qual era a condição de sua mãe, se ela tinha plano de saúde, se ela tinha segurança de onde é que ela ia fazer isso. Mas ela escolheu não lhe tirar. Ela escolheu lhe dar a vida. E eu preciso lhe dizer uma coisa muito importante. Só por isso, ela merece ser honrada. Porque ela poderia não ter feito isso. E aí você vai dizer isso para mim, Ivan, mas espera aí, Ivan. Mas era obrigação dela fazer. Você pode achar o que você quiser. Você pode ter a crença que você quiser. Mas a verdade é que ela poderia não ter feito. Porque existem muitas mães que não fazem. E a gente precisa parar com essa hipocrisia. Existem muitas pessoas que escolhem não ter o filho. Entende o que eu estou querendo dizer? Mas você está aqui. E se você está aqui, é porque mesmo com relação à sua mãe original, mesmo com relação a ela, mesmo que ela não tenha lhe criado, ela viveu 9 meses de amor incondicional por você. E isso já é incrível, porque ela lhe deu o bem mais precioso que existe, que é a vida. E justamente por isso, você foi amado. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? Isso aqui que eu estou falando é muito libertador. Amor incondicional. Amor incondicional. Eu e você recebemos esse amor incondicional. Tá bom? Se faz sentido isso aqui, coloca aqui pra mim, pra eu saber que faz sentido pra você, tá bom? Inspira. Expira. Inspira. Expira. Coloca aqui. Vânia está dizendo que ainda, além de 9 meses, ainda teve amamentação por 5 meses, né? Coloca aqui que faz sentido para eu saber, tá? Para você. Muito bem. Então eu quero, de verdade, que você traga essas palavras para o peito. Traga essas palavras para o peito. Sim, Ivan, faz sentido. E honre isso. Honre sua mãe. Honre o seu pai, porque ele também lhe deu a vida, onde eles estiverem. Independente se eles te criaram ou não, eles te deram a vida. Isso é amor incondicional. Honre as pessoas que te criaram. Elas podem não ter te criado da forma como você acredita que deveria ter sido criado. Elas podem não ter te amado da forma como você esperava ser amado. Mas elas te amaram. Porque eu preciso dizer uma coisa para vocês muito importante, tá? Nunca a frase de Carl Gustav Jung fez tanto sentido para mim como depois que eu tive um filho. A frase de Carl Gustav Jung é o seguinte: ninguém leva ninguém a um lugar onde nunca foi.
E para mim, essa é uma frase muito poderosa. Porque é incrível o quanto eu consigo entender e honrar os meus pais na medida em que eu vejo meu filho crescendo e amadurecendo. E os sacrifícios que eu tive que fazer para que isso acontecesse. As coisas que eu tive que abrir mão da minha própria vida para que isso acontecesse. Os momentos que eu tive que abrir mão da minha própria vida para que a outra vida pudesse existir. E a gente só faz isso quando existe o amor incondicional. E eu estou dando aqui assim para vocês poucos exemplos. Porque quem é pai e quem é mãe aqui sabe que criar um ser não é fácil. Educar um ser não é fácil. Envolve sacrifício, tenacidade mental, tenacidade emocional, resiliência. É um dos momentos de maior salto quântico da nossa vida enquanto ser humano. Porque é o momento em que a gente deixa de verdade, de acreditar que é o centro do universo. E a gente começa a perceber que existe um outro centro do universo. E que a gente precisa doar a nossa própria vida para que uma outra vida possa existir. É um dos momentos de maior ruptura com o egocentrismo, com o egoísmo. E só por isso a gente deve honrar todas as pessoas que passaram pela nossa vida e que fizeram com que nós chegássemos até aqui. E perceber que a gente foi amado sim. E quando a gente percebe isso, a gente não espera mais menos da vida. A gente não aceita mais aquela pessoa que muitas vezes faz coisas ruins com a gente. Aquele homem ou aquela mulher que faz coisas ruins com a gente. Porque a gente não acredita que então merece o amor. Então tá tudo tranquilo, vai ser difícil encontrar uma outra pessoa melhor. A gente não aceita mais aquele amigo que é só oportunista. A gente começa a moldar a nossa vida para buscar um amor, alguém que valha a pena. Não é alguém para me servir, mas é alguém para que possa existir uma troca, que possa existir uma conexão. Porque você consegue bater no seu próprio peito e você consegue dizer: eu mereço o amor. Eu mereço o amor. Então você não aceita qualquer coisa. Você começa a se movimentar para buscar amigos que te elevem. Círculos de pessoas que te elevem, porque você começa a perceber que você é digno sim. Você merece esse amor. Você começa a ressignificar a tua relação com os teus próprios irmãos. E às vezes sai daquela condição de quem somente dá e começa a mostrar para eles que eles precisam também dar, porque a vida é um equilíbrio entre dar e receber. Você modifica a sua conexão com seu pai e sua mãe. E honra não significa dizer que você esqueceu tudo que aconteceu. Não, aconteceram coisas que lhe feriram, mas você honra. Porque no final das contas eles te deram a vida e eles te deram amor incondicional. Tá bom? De verdade, eu quero que você fique com essa reflexão. De verdade. Eu quero que você fique com essa reflexão. E o terceiro movimento que eu quero para essa live, e é o último, e esse aqui eu quero verdadeiramente que você vai ouvir. Se você chegou agora, depois você vai voltar, porque o que eu vou falar vai ter tanto sentido se você voltar para assistir tudo, que você não tem noção. Eu tenho pouco mais de 10 minutos aqui. Mas o que eu vou falar aqui é muito importante. É o mais importante de todos. Tá? É o mais importante de todos. E o que eu vou falar aqui é extremamente terapêutico, tá? E é uma tarefa que eu quero que vocês façam.
uma tarefa que eu acredito que se vocês fizerem, tem poder de mudar a sua vida para melhor. Eu quero que vocês façam o seguinte, tá? Eu quero que vocês busquem o pai e a mãe de vocês, ou a pessoa que serviu de referência para isso na sua vida. O pai e a mãe de vocês, ou a pessoa que serviu de referência para isso em sua vida. E o que eu quero que você faça, e eu quero que você deixe vir do peito, e pode ser por telefone ou pode ser por uma mensagem de WhatsApp, como você se sentir mais confortável. Para mim, de preferência por telefone, tá? Eu quero que você simplesmente diga: pai, eu te amo. Pai, eu te amo muito. Obrigado por ter me dado a vida. E eu seria eternamente grato por isso. E a forma que eu tenho de honrar isso é fazendo dessa vida uma obra de arte. É deixando um legado. Depois você pode ligar para sua mãe, uma pessoa de referência, e dizer assim: mãe, eu te amo muito. E eu vou fazer isso hoje com minha mãe, tá? Mãe, eu te amo muito. Obrigado de verdade por ter aberto mão da sua própria vida, por ter me amado de forma incondicional, por ter me dado esse presente, essa dádiva, que é poder viver. Muito obrigado, minha mãe. Eu te amo. Mãe, eu te amo profundamente. E eu quero que vocês façam esse movimento. E se já tem muito tempo que você não fala com seu pai e com sua mãe, faça por mensagem. Seja só grato. Não importa o que eles vão falar. Não importa o que eles vão falar. Eu quero simplesmente que você faça esse movimento. Eu vou dizer uma coisa para você. Depois que você fizer isso, você vai perceber como muitas vezes, muitas coisas na sua vida podem mudar. E reconhecer isso de que você foi amado incondicionalmente para eles, tá? Reconhecer isso. E talvez você esteja dizendo assim: mas Ilvan, e se eu não tiver mãe? Se a pessoa que cuidou de mim não está mais aqui, ela já se foi. Eu quero que você imagine uma cadeira. Eu quero que você feche os olhos. E eu quero te pedir de todo o meu coração, simplesmente faça o que eu vou lhe dizer. Imagine que sua mãe está ali. Imagine que sua mãe está ali. E diga para ela: mãe, eu te amo. Pode ser que eu não tenha tido condições de te dizer isso em vida. Pode ser que eu não tenha tido condições de falar isso em vida para você. Me perdoa por isso, porque eu não tinha condições, porque eu não sabia. Eu não sabia. Me perdoa por isso, porque eu não sabia. Mas eu quero lhe dizer: eu te amo. Eu te amo profundamente, do fundo da minha alma. Eu sou grato por você ter me dado a vida, por você ter me dado amor incondicional. Me perdoa por não ter dito isso para você. Me perdoa por não ter dito isso para você quando você era viva. E deixa isso fluir do seu coração. Para sua mãe ou para a pessoa que lhe criou, que lhe deu amor. Não interessa quem foi. E não interessa quem foi. Deixa isso simplesmente fluir e tira isso do coração. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Honrar é um sentimento mais poderoso que existe. Ele é a imbricação do amor com todos os outros sentimentos que existem. Ele é a junção, ele é o ponto de convergência. Gratidão. E quando a gente é grato àquilo que nos aconteceu, aquilo que o universo nos deu, quando a gente desenvolve essa gratidão, esse ponto de convergência acontece de todos os sentimentos. E isso aqui, esse ponto de convergência,
Esse ponto de convergência é o ponto que quando você se encontra, você se cura. E quando você se cura, você ressignifica. Você tem total condições de viver uma vida completamente diferente. Por isso eu quero que vocês assumam esse compromisso comigo de coração. De dizer isso para a sua mãe. De dizer isso para a sua mãe. Mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Obrigado por ter me dado a vida. Inspira. Expira. Eu te amo. Quero agradecer a vocês, tá? Por essa live magnífica. De verdade. Quero agradecer a vocês por me permitirem me conectar com tanta coisa boa que aconteceu na minha vida, tantos desafios. Por se permitirem esse processo terapêutico. Por me permitirem esse processo terapêutico. Vocês são acima da média. O que vocês estão fazendo nesse desafio é acima da média. De verdade. Parabéns, tá bom? Vai e faz isso. Fala para seu pai, fala para sua mãe. Se você é pai e mãe, você não tem ideia de como você vai ser um pai e uma mãe melhor. Sua vida vai mudar. Tá bom? Obrigado. Amanhã a nossa live ela fica para às 6 horas da noite do Brasil, às 18 horas, tá bom? Amanhã nós vamos fazer live às 18 horas, no domingão. Pra gente poder iniciar a semana incrível. Desculpa. Perdão, tá? Eu vou fazer a live às 18 horas. Vocês vão assistir a live às 1 hora do Brasil, tá bom? A 1 hora do Brasil, tá? Eu é que faço às 18 horas. Desculpe, aqui na Suíça vai ser 18 horas. Pra vocês vai ser 1 hora da tarde, às 13 horas da tarde. A gente vai ter live, tá bom? 13 horas da tarde a gente vai ter live. Tá? 13 horas. 13 horas da tarde a gente vai ter live. Tá? 13 horas. 13 horas do Brasil nós vamos ter live. Tô repetindo várias vezes pra gente não ter falha de comunicação. Tá bom? 13 horas do Brasil. Muito obrigado. E deixa eu fechar essa live porque eu tenho 1 minuto. E olha só, alunos do PNL para terapeutas, se preparem porque a gente vai ter aula. Eu acabo aqui e vou dar aula para esse povo que serão os novos terapeutas. Pessoas absolutamente incríveis, tá bom? Vamos nessa. Tchau, tchau, gente.